Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em um texto bastante conhecido de todos, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas do verso 23 ao verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Amém. Podemos nos assentar. É o texto que nós usualmente utilizamos na celebração da ceia do Senhor, e hoje é o dia da ceia do Senhor, é o dia que tradicionalmente, no nosso caso aqui, primeiro sábado, mas em outras igrejas primeiro domingo, mas graças a Deus que nós podemos celebrar a ceia juntos, esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. E esse texto é um texto bastante conhecido, todo mundo já escuta essas palavras já há bastante tempo. E eu queria trazer uma curta meditação sobre isso, e depois disso nós vamos celebrar a ceia. Eu vejo três aspectos aqui, e eu quero lembrar que este é um momento para nós refletirmos. É início de ano, e é um momento que a gente trazer à mente determinadas situações. Eu peço que os irmãos deixem o Espírito Santo falar o coração de vocês, como falou o meu, e como vai falar também agora. Então eu vejo três aspectos na celebração da ceia. Nós vemos aqui o comprometimento. Se os irmãos perceberem bem aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E eu acho interessante essa parte que diz, na noite em que foi traído. Ou seja, no pior de todos os dias dele. Foi o pior dia de Jesus. Esse dia aqui foi o pior dia, com toda certeza. Foi o pior dia. E eu vou explicar para os irmãos por que eu posso afirmar que este foi o pior dia. Porque neste dia, ele viu o seu amigo o traindo. Ele sabia que naquele momento, Judas estava com os principais sacerdotes, já tramando a prisão dele. Onde Judas iria entregá-lo aos principais, à soldadesca, que os sacerdotes tinham enviado. Judas iria liderando eles. E tanto é que o sinal que Judas colocou, qual foi? Aquele que eu beijar é este, pode prender ele. Jesus sabia que estava acontecendo. Um camarada que ele trouxe do nada, trouxe para perto de si, colocou ele em um grupo seleto, de 12 pessoas, cuidou desse camarada. Quantas conversas amigáveis, quantas dúvidas Judas, com certeza não colocou diante de Jesus, quantas questões, e às vezes que Judas chegou com problemas para Jesus, vários problemas, Jesus sempre pronto a atendê-lo. A Bíblia não fala, mas acho difícil esse camarada não ter ficado enfermo, pelo menos uma gripe ele deve ter pego. Jesus foi lá, curou ele. A questão toda, que esse camarada, que passou dias inteiros com o mestre,
que conviveu com ele, que viveu com ele. Jesus o amava, como amava os demais discípulos. Mas Jesus amava. Jesus entregou a Judas uma responsabilidade, deu a tesouraria para ele. Ó, você cuida do dinheiro do grupo, é você que administra. Podia ter escolhido qualquer um outro. E Jesus, na sua onisciência, porque ele tinha as duas naturezas, ele sabia das coisas, ele conhecia a natureza humana, sabia quem Judas era e sabia também que Judas o trairia. Mas mesmo assim, Jesus deu todas as oportunidades para Judas para que ele pudesse reverter isso. E esse mesmo camarada, em que Jesus acompanhou desde o início, foi o cara que traiu ele. Então, irmãos, este foi o pior dia, porque Jesus sabia que estava sendo traído pelo seu amigo, porque ele fala isso na mesa. Aquele que mete a mão comigo no prato, é esse que te trai. E quando Jesus foi preso pela soldadesca, Jesus olhou para ele, Judas chegando: amigo, para que você veio? Para que vieste? Aí Judas foi e deu um beijo nele. Amigo. Então quero que vocês tentem imaginar, vamos tentar imaginar o coração de Jesus nesse momento. Na noite em que foi traído, o pior dos seus dias, porque a partir dali, Jesus foi para o Getsemane, depois chamou Pedro, Tiago e João, levou-os consigo para um lugar à parte, ali pediu para os três ficarem em oração com ele, ele se afastou um pouco mais, quando ele voltou, encontrou os três dormindo, e aí ele deu uma sacudida em Pedro e falou: Pedro, não intercedeste nem uma hora você ficou comigo, esse momento está sendo difícil. E quando Jesus saiu dali para ir para um lugar mais destacado, ele chegou para os outros e falou: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava sob forte tensão, angustiado, triste, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, mas não era o medo da morte, era o peso do nosso pecado, do meu, do seu, do mundo inteiro caindo em cima dele. Este era o pior dia, sem dúvida nenhuma. Mas olha que coisa interessante. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. Pode não parecer nada, irmãos, mas eu vejo aqui a atitude de alguém que é comprometido com uma visão, que é comprometido com algo que recebeu do Pai. Nós sabemos que todo o plano de salvação foi Deus Pai que criou. Deus idealizou todo esse plano. Chamou Jesus e disse: eu preciso que você desça e você execute esse plano para mim. É a única forma de salvarmos essa humanidade, é a única maneira de resgatarmos ela do inferno, é a única forma de trazê-los de volta. Você precisa ir lá, você precisa morrer por ele. E aqui eu vejo Jesus, no pior dia dele, ele toma o pão. Ele podia ter se deslocado para algum outro canto, falar: não vou celebrar nada, não quero saber de ceia, eu quero ficar quieto no meu canto, porque daqui a algumas horas algo vai acontecer comigo. Não. Ele tinha uma responsabilidade com aquele grupo. Ele precisava celebrar aquela ceia com eles. Era a última ceia deles juntos. Era o último momento em que eles estariam juntos. E Jesus não podia deixar passar aquele instante. Aquele grupo estava olhando para ele, estava com os olhos fitos nele. Eles não entendiam quando ele falava de morte, de crucificação. Eles não entendiam a mensagem de Jesus nesse sentido. Todas as vezes que Jesus falava: é necessário que isto aconteça assim, é importante, é mistério que eu morra, eles não entendiam, não conseguiam alcançar isso. Mas Jesus falou: não importa como eu estou me sentindo agora, não me importa se eu estou angustiado até a morte, eu tenho que cumprir isso aqui. Então ele tomou a parte que é dele, é minha responsabilidade, não é sua. Pedro, não é você que vai partir o pão, não é você que vai tomar o pão,
Sou eu que vou tomar. É minha responsabilidade. E aqui, gente, eu vejo claramente como Jesus era comprometido com esta visão do Pai. Mesmo no pior dia da sua vida, não importava como ele estava se sentindo, a angústia tomando conta dele, os problemas que ele estava recebendo sobre si, sem ser a pessoa responsável por fazê-los. Ele estava absorvendo em cima dele todas as coisas ruins deste mundo. Mas mesmo assim, me dá a minha parte. Sou eu que vou fazer, esse pedaço é meu. Quem vai partir o pão sou eu. E quando eu olho para isso aqui, eu me envergonho. Eu sinto vergonha. Porque este nível de comprometimento eu ainda não tenho. Eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso ser comprometido com a obra dele. Eu preciso ser comprometido com ele, da forma como ele era comprometido com Deus. Entendem? Não importa, sabe? Às vezes nós estamos com um problema no dia, tivemos uma notícia ruim, houve algum desagravo, alguma coisa, não importa. É o suficiente para nos tirar do caminho. E se temos que ir à igreja neste dia, não, hoje eu não vou não estou com a menor condição de ir para a igreja hoje. Ih, cantar, louvar, não. Como é que eu vou louvar a Deus agora? Como eu posso entrar no salão para louvar a Deus? Como é que eu posso prestar atenção no estudo bíblico? Eu não tenho a menor condição. Mas Jesus fez exatamente o contrário. No dia que ele ia morrer, aliás, ele não morreu nesse dia, ele morreu depois, mas no dia que ele foi preso, no dia que ele foi humilhado, e no dia em que ele foi traído, esse dia chegou você. Eu ainda, é minha responsabilidade. Você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Me dá aqui. Jesus era comprometido. Lá em Lucas 19, no versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus era buscar o perdido, era salvar o perdido. E pouco importava para ele se a condição física dele estava ruim, pouco importava para ele se ele não tinha dormido aquela noite, se ele teve que ficar a noite toda acordado, orando, falando com Deus. Pouco importava para ele se a multidão o apertava, comprimia ele. Pouco importava para Jesus se ele não tinha privacidade, se ele não tinha tempo para nada, para si mesmo. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a missão que o Pai me deu e eu estou comprometido com ela. Nada distraía Jesus, nada tirava ele do seu destino. Ele tinha o foco mantido na salvação do homem, mesmo no pior momento da sua vida. Marcos 14, a partir do verso 32, diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Pavor é a expressão que a palavra usa. Jesus teve pavor e angústia profunda, angústia de morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui comigo, vigia comigo, ora comigo. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, se passasse o cálice dele. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Como é que você pode dormir numa hora dessa, Simão? Simão, isso não é hora de você dormir.
Eu estou prestes a ser entregue para morrer. Eu estou angustiado, eu estou precisando de alguém comigo. Gente, isso aqui mexe comigo. Mostra como Jesus era humano. A natureza dele era igual à nossa. Ele sentia falta de companhia também. Ele precisava de alguém do seu lado no seu momento de dor, de sofrimento. Mas ele não teve isso. Ele não encontrou isso. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. Aqui mostra um quadro bem claro de como nós somos, a nossa relação com Deus, como Ele é comprometido com o seu projeto de salvação. Até hoje Ele o é. Até hoje Deus é comprometido com este projeto. E os discípulos nos representam. E mostra como nós somos em relação ao mesmo projeto. Em relação ao mesmo projeto. Acho que não preciso falar mais nada sobre isso. Então, o primeiro aspecto que eu vejo na ceia é que quando estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos diante da mesa dele. E aí é o momento de refletirmos e vermos qual é o meu nível de comprometimento com Deus, qual é o meu nível de comprometimento com a obra dele, como Jesus o era. Me dá o pão, quem vai partir sou eu, é minha parte, é minha missão. Foi para isso que eu vim, é meu pedaço, é o meu quinhão, não é seu. Eu não posso pegar e transferir a minha responsabilidade para vocês, e vice-versa, vocês não podem transferir a responsabilidade de vocês para mim. Cada um de nós tem uma responsabilidade, cada um de nós tem um quinhão, cada um de nós tem uma parte que Jesus nos deu. Ele nos deu, foi Ele que nos concedeu. É nossa parte. E qual é o comprometimento que nós temos? O que estamos fazendo com isso? Olha a parábola dos talentos. 2 servos conseguiram multiplicar aquilo que Deus deu, aquilo que o Senhor deu para eles. O outro enterrou. A segunda questão que eu vejo, o segundo aspecto da ceia, além de nos fazer refletir sobre qual é o nosso compromisso, é a nossa disponibilidade. Ele diz aqui no texto: ele diz que pegou, ele diz aqui, portanto, e tendo dado graças, no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele o partiu. Ou seja, Jesus partiu o pão, e ao partir o pão disse: este é o meu corpo. Ele tirou um pedaço e entregou para os discípulos. Ele distribuiu de si mesmo para cada um. Ele simplesmente se doou para aquele grupo. Ele abriu a si mesmo para aquele grupo. Ele falou: este é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus sempre foi disponível, sempre esteve disponível, sempre esteve aberto para os seus discípulos ou para qualquer outra pessoa que quisesse vê-lo, que quisesse estar com ele. Jesus sempre estava pronto. Em nenhum momento Jesus: não, agora eu não posso atender. Não, fala com a minha secretária, marca com ela lá um horário para a gente fazer um gabinete. Todas as pessoas que procuraram Jesus, desde aquela mulher com fluxo de sangue, até aquela que lavou os pés de Jesus com aquele perfume, com aquele nardo puro, e enxugou os pés dele com seus próprios cabelos. Aquele homem que procurou Jesus dizendo: meu servo, ele está morrendo, preciso que o Senhor vá lá e acuda. A outra menininha
estava morta. Lázaro, quantas pessoas procuraram Jesus e ele sempre estava disponível, sempre. Ele estava o tempo todo sempre pronto para ajudar, para abençoar. E aí eu pergunto, qual é o nosso nível de disponibilidade na obra de Deus? Como é que nós podemos medir isso? Se nós temos o nosso parâmetro, que é Cristo, que estava sempre pronto, como é que nós medimos isso? Se nós olharmos para o parâmetro maior, que é Jesus, se olharmos, tentarmos nos medir, que é o certo fazermos assim, como é que vai ser essa relação? O que nós vamos encontrar como resposta? Isto é meu corpo que é partido por vós. Ele deu um pedaço para cada discípulo, e neste ato ele diz, estou me doando para você, estou me dando para você. Qual é a nossa resposta, meus irmãos? Eu vou dizer para os irmãos qual que é a nossa resposta. E ela está registrada em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Usamos esse texto para evangelismo. Erradamente. O mestre está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração. Porque essas palavras aqui, ele está falando para a igreja, não é para incrédulo. Olhem lá no texto, os irmãos vão ver em que Jesus está batendo na porta do coração de um cristão, de nós cristãos, dizendo, ei, deixa-me entrar. E a gente não abre, não, Senhor, agora não, estou cansado, eu quero dormir, ou eu tenho outra coisa para fazer. Enquanto Jesus sempre estava aberto, ele sempre estava disponível, ele não tinha horário para dormir, não tinha horário para se alimentar. Teve certa feita que Jesus teve que sair fora, porque a agenda dele era tão complexa, era tão forte, todos os compromissos que ele tinha, que ele teve que tentar se afastar, mas quando ele tentou fazer isso, já tinha uma outra multidão do outro lado, aguardando ele. Gente, ele tentou fugir de um lado, mas lá do outro já tinha uma galera aguardando ele, cheio de problemas, gente com fome, gente com doença, gente endemoniada. Ele atendeu todo mundo, sempre estava pronto. Mas aqui, em Apocalipse 3:20, diz que ele está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração. É isso mesmo, irmãos? É isso mesmo? O terceiro e último aspecto, amados, é sofrimento. O seu sofrimento. Tomou o cálice. Este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Ou seja, para que a nova aliança fosse estabelecida, teve que haver derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para que sangue seja derramado, o corpo tem que ser cortado. E o corpo cortado gera dor, muita dor, muita dor. Jesus derramou seu sangue lá na cruz por nossa causa e teve que sofrer extremamente. Fugimos do sofrimento. Nenhum de nós gosta de sofrer, lógico, ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Tem muita gente que não gosta muito desse tipo de pensamento, porque na cabeça das pessoas, elas pensam que ser cristão é viver uma vida dentro de uma redoma de vidro, totalmente incólume, sem nenhum tipo de tribulação, de luta, de doença. Isso não pode, isso não é a realidade de um cristão. Se há um cristão vivendo isso, ele está totalmente
fora da palavra, porque a Bíblia diz que você não precisa ter isso. Mas eu olho para a mesma Bíblia que ele tem, e ela me diz exatamente o contrário, que o sofrimento faz parte da nossa jornada. Mas por quê? Porque vida cristã, ela é sofrida? Não. Quem é que nos traz o sofrimento, irmãos? É Jesus? O sofrimento vem de um mundo totalmente corrompido, um mundo cheio de pecado, de desgraça, de maldade, um mundo onde as pessoas não se respeitam, não se amam, um mundo cheio de arrogância, um mundo onde um está querendo comer o outro. O nosso sofrimento vem por causa deste mundo que está degradado, nessa situação. E aí o que acontece? Nós, como cristãos, vivemos uma vida plena, cheia de paz, cheio de perdão, cheio do amor de Deus, cheia da graça divina. Nosso olhar está no céu, porque a nossa pátria está lá. E por causa disso nós temos uma vida completamente diferente do padrão que o mundo prega. E por causa disso, nós fazemos uma oposição. Ser um cristão, quando você se torna um cristão, automaticamente você faz oposição a este mundo. Isso é uma coisa automática, não depende da sua vontade. Por isso que a Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo, não tomem a forma dele. Os seus pensamentos têm de ser outros. É isso que a Bíblia diz. Quando nos tornamos cristãos, nos opomos automaticamente a este mundo. E, como existe uma boa lei física que diz que para cada reação existe para cada ação existe uma reação com força igual, mas sinal contrário. Ela é igual. Se eu dou um murro na parede, se eu esmurro a parede, eu vou ter a reação da parede segurando o meu soco. Vai ser a mesma proporção. E no mundo não é nada diferente, meus irmãos. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos opomos a ele, ao seu sistema maligno, ao seu sistema controlado por Satanás. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para transformar este mundo, e nós somos os seus agentes. É a igreja que é o seu agente nesta terra. Então, se nós formos fazer a obra de Jesus da forma como a Bíblia nos manda fazer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nossa missão, meus irmãos, é ensinar a este mundo, é dizer para eles que existe uma outra opção, que eles não precisam viver escravos do pecado, porque o Jesus desceu, morreu, e Deus nesta terra transformou e abriu a possibilidade, através do seu sangue e do seu sacrifício, de nós atingirmos a Deus e recebermos dele toda a graça de que precisamos, irmão. Esta é a mensagem do Evangelho, e isto se opõe totalmente ao que Satanás prega, a tudo que Satanás constrói nesta terra. Por isso que nós sofremos. Por isso que nós sofremos. Então, como não aceitar esse sofrimento, queridos? Como não aceitar esse sofrimento? É claro, é evidente que devemos combater, que devemos não permitir que ele nos atinja, mas isso de uma forma positiva, em Deus, baseado na palavra de Deus. Não dizendo que não, eu não vou sofrer. Você vai sofrer se você seguir a palavra de Deus. Você vai sofrer sim. O sofrimento faz parte da vida cristã. Lá em em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Há um tempo atrás, um pastor conhecido viajou com seu filho lá para o Oriente, numa convenção, num congresso que teria lá com os cristãos dessa região, países onde o Evangelho ele era restrito, onde você não tinha liberdade religiosa para poder falar do nome de Jesus. Para vocês terem uma ideia, tinha cristãos que saíram
3 meses antes de suas residências, para chegarem na data do evento. Só para vocês terem uma ideia, como é que eles são. Chegando lá, tinha um grupo de pastores chineses, conversando, e ele quis conhecê-los. E um dos pastores chegou para ele e falou assim, ele se apresentou como pastor brasileiro, e foi estranhíssimo, porque esse pastor, a primeira pergunta que fez para ele foi a seguinte: quantas vezes você já foi preso? Ele olhou atônito para aquele pastor chinês, quase que não entendendo uma pergunta tão forte, tão direta. Aí o pastor, antes de ouvir a resposta, disse: não, porque aquele ali, ó, foi preso 10 vezes. Aquele foi preso 5 vezes. Eu fui preso 20 vezes. Quantas vezes você foi preso? Aí ele chegou para o pastor e falou assim: eu nunca fui preso. Mas como? Como isso é possível? Você nunca foi preso? Esse pastor e os outros pastores não entendiam. Como? O que você faz com 2 Timóteo 3,12? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. Tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu no sofrimento, na angústia, na tribulação. E aonde é que nós somos mais que vencedores, meus irmãos? Não é após a luta, não é após a aflição, é no meio dela. Porque podemos passar pelo vale, podemos estar ali sofrendo, sendo cortados, martirizados, mas podemos olhar para o céu com esperança, alegria inundar o nosso coração. E isso não é jargão cristão, não. Isso é verdade, porque quando você está inundado da presença de Deus, o sofrimento pode vir, mas você vai conseguir olhar para o céu e ficar cheio de alegria, porque você vai dizer: aqui não é o meu lugar. Não importa quanta tribulação venha, não importa qual o tamanho do vale que eu passe, os meus olhos estão no céu, os meus olhos estão na pátria celestial, porque é lá que é o meu lugar, é lá onde eu vou morar, é lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter sofrimento, é lá. Então não importa, o meu referencial é o céu, o meu referencial é o que vai acontecer em breve, irmãos. Então não importa o que aconteça ao nosso redor agora. Romanos 8, verso 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olhem que bem o que o texto está dizendo. Como está escrito: por meio de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso é durante o dia e o dia todo. Mas em todas estas coisas, não é após elas, é dentro delas. Somos mais do que vencedores, irmãos. Essa é a realidade do céu, quando você está inundado dele, quando a sua atenção, como nós falamos aqui agora há pouco, nós temos que esse momento das nossas vidas agora, nesses poucos meses, anos que nos restam, antes que tudo comece a acontecer, nossa realidade é o céu, é para lá que nós estamos indo. Então vamos trabalhar com isso na nossa mente e viver segundo isso também. Para finalizar essa parte, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, não desanimados. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amados, isso é lindo demais. Não olhando para aquelas coisas que são visíveis, mas olhando para aquelas que ainda não aconteceram nas nossas vidas ainda. Mas nós sabemos que elas estão lá. O céu está lá, ele existe. A nossa morada já foi feita por Jesus, já está pronta, está nos aguardando apenas. E falta pouquinho tempo, irmãos. Um pouquinho tempo para nós chegarmos ali. Nós já temos endereço, irmãos. O nosso endereço não é esse aqui. Entendem? Não vale a pena. Não vale a pena a gente perder o nosso tempo nos preocupando com as coisas ao nosso redor. Vamos olhar para o céu. Por isso Jesus manda: olhai para o alto, olhai para o autor e consumador da fé. É para ele que nós temos que olhar. Para finalizar, a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada e ela possui 4 verdades essenciais. Eu vou falar rapidamente sobre isso para encerrar. É aqui eu vou encerrar. Então ela é uma proclamação dramatizada da salvação, do plano de Deus e da obra que Jesus fez. Então ela nos mostra 4 realidades. A primeira dela é que nós devemos olhar para trás. Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, para a cruz de Cristo. E todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor Jesus. Este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Jesus, preste atenção nisso, está ordenando que a igreja se lembre, não dos seus milagres, mas da sua morte. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é para nos lembrarmos da morte dele, e que nós devemos olhar para trás e lembrarmos de que nós fomos, e o que nós somos hoje em Cristo, o que nós conquistamos hoje em Cristo, o que ele nos deu hoje de graça, e pela graça dele. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para trás e nos lembramos do que nós éramos e nos vemos hoje em Cristo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver o tamanho desta bênção, nós vamos entender melhor o preço que Jesus pagou, tudo o que ele fez, porque sem isso ter acontecido em nossas vidas, nós não teríamos chegado até aqui. A segunda realidade é que nós devemos olhar para frente. Quando participamos da ceia, você olha não somente para trás, mas você olha para frente. Paulo diz: porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia nos aponta o céu. A ceia nos aponta o nosso destino. Então vamos olhar para frente. Então quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, e nós estivermos com o cálice e o pão em nossas mãos, nos lembremos disso. O que nós éramos no passado e o que nós somos hoje em Cristo. E para onde nós estamos indo. Porque Jesus nos deu esse lugar. A terceira realidade, devemos olhar para dentro de nós. Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás ou para frente, mas também olha para dentro. Porque esse mesmo texto diz, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, o ato de examinar-se é quando você olha para dentro de você. E se você percebe que algo precisa ser reparado, conserte-se com Deus e participe da mesa. Porque a ceia te leva para Deus. É para lá que você está indo, é para perto dele. A ceia é a comunhão, é uma comunhão nossa, mas nossa com Deus. Então examine-se você, olhe para dentro de você.
Faça essa reflexão e veja, preciso me consertar nisso, ou preciso fazer isso. Fale isso para Deus, comprometa-se com Ele, porque é entre você e Ele somente, e participe da mesa do Senhor. E por último, devemos olhar ao redor, porque quando nós participamos da ceia, nós temos que orar. Está faltando algum irmão aqui hoje? Nós temos faltas aqui hoje. São poucas, graças a Deus, mas tem gente que não está aqui conosco hoje. Esse irmão está precisando de alguma coisa? Alguma necessidade no nosso meio que precisa ser suprida? Alguma pessoa que precisa ser procurada? Precisamos orar por alguém? O que eu posso fazer para ajudar este irmão ou esta irmã? Entendem o que eu estou dizendo? Vamos olhar ao nosso redor e vamos contemplar quais são as necessidades que existem e vamos tentar supri-las como o corpo, como a Bíblia nos diz para fazer. Na ceia do Senhor, meus irmãos, o céu e a terra se tocam. Hoje, quando nós estivermos diante da mesa, com os elementos já em nossas mãos, eu vou pedir que você faça essa reflexão. Que você olhe para trás, olhe para frente, olhe para dentro de você e olhe ao seu redor e pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para ajudar, para abençoar o meu irmão? Amém, meus queridos? Que essa mensagem possa calar profundamente em nosso coração. Que possamos entender que o significado da ceia é muito maior do que nós imaginamos. Quando o Senhor nos diz assim: todas as vezes em que comerdes deste pão e que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós proclamamos essa palavra. Todas as vezes, quando nós agimos desta maneira, como foi ensinado aqui nesta tarde, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.